Você aceita o propósito de Deus para a sua vida? Graça e paz, irmãos. Meu nome é Celso. Hoje queria falar de plano de Deus. O que é o plano de Deus? Como surgiu essa ideia na minha mente esses dias atrás? Foi o seguinte. Eu estava conversando com um amigo meu e ele estava conversando e ele falou assim que ele não tinha uma casa própria para morar com a sua esposa, seus filhos. Aí ele foi reclamar com Deus. Normal. Aí Deus respondeu para ele: tá faltando alguma coisa? Faltou comida? Deixou de pagar o aluguel? Ele tem carro? Tá tudo em ordem? Tá. Então esse é o propósito de Deus. Aí a pergunta é: qual o propósito de Deus para a nossa vida? Eu relacionei 3 coisas aqui, separei 2 versículos para a gente tentar entender, porque muitas vezes a gente está lutando pela vontade de Deus na nossa vida, mas no fundo, a gente está lutando pelo nosso propósito. Lá em Isaías 55:9 diz o seguinte: assim como o céu é mais alto do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Esse versículo deixa bem claro que o plano de Deus é melhor. Aí eu separei 3 coisas. Primeiro, nós não podemos viver na dependência de pessoas, ou na dependência de amor das pessoas, ou na dependência da aceitação das pessoas. Seja o seu companheiro, o seu esposo, seu filho, o seu chefe, ou aquele que você espera algum reconhecimento. Muitas vezes o plano de Deus para a nossa vida é o quê? Eu quero tal coisa, eu quero uma promoção, ou eu quero ter o amor de uma pessoa que não liga para mim, eu quero ter o reconhecimento que nunca vai vir, e a gente fica depositando a nossa fé, a nossa esperança nessas coisas. Aí chega uma hora que você fica cansado e não consegue atingir aquilo que você almejou. Aí Deus diz: os meus pensamentos e os meus planos são mais altos que os seus. Isso eu estou falando para... Vamos esquecer tudo. Isso eu estou falando para a pessoa que é servo de Deus, que ora, que busca, que tem um relacionamento com Deus. Aí você busca uma coisa e Deus está buscando outra. Você está querendo uma coisa e Deus está planejando outra. E aí entra o quê? O conflito. E esse conflito gera decepção para nós. Porque daí a gente vai começar a achar que Deus não fez o que a gente pediu, Deus não atende oração, porque nós estamos buscando uma coisa e Deus está planejando outra. Esse meu amigo, ele queria casa própria, ele quer casa própria. Só que o que acontece? Deus não é o plano de Deus para a vida dele. Deus ainda não achou necessário isso. E Deus está mostrando a glória dele através do quê? Da vida dele dessa forma. E ele reconheceu, entendeu e vive tranquilo e feliz dessa forma, sem aquilo que ele queria. Então, quando nós buscamos a aceitação de uma pessoa, o reconhecimento, e esquecemos de que Deus é que faz isso com a gente, aí nós estamos entrando num barco furado. Também o outro, dependência de bens, como é o caso desse meu amigo. O que acontece? Você almeja tanto uma coisa, busca tanto algo, e Deus tem outros planos, outras coisas para você, e você está lutando com aquilo, insistindo com algo que não vai ter nunca. Aí, a hora que você chega numa posição na sua vida, você olha para trás e se sente frustrado porque Deus não te deu. Mas o servo de Deus, o crente fiel a Deus, aquele que entende a vontade do seu Senhor, quando chegar num ponto da sua vida, ele olha para trás e vai ver que a luta foi grande, vai ver que as dificuldades foram muitas, vai ver que a oração foi cansativa, chegar ao ponto de cansaço de oração, mas aí ele olha e diz assim: realmente, o plano de Deus foi melhor. Ele olha para trás e diz: até aqui o Senhor me ajudou. Porque reconheceu, porque entendeu aquilo que Deus tinha para a vida dele e ele conseguiu fazer aquilo que era para ser feito, mostrar a glória de Deus. E o ponto principal disso tudo é quando a gente entende, que é quando você chega lá na frente, você, ou até mesmo nesse momento de hoje, você consegue entender
que Deus está fazendo e você não precisa se preocupar. Esse é o ponto-chave. Por quê? A gente escuta falar muito de prosperidade, de expulsar demônios, que Satanás isso, aquilo, mas o que mais a Bíblia fala é que você tem que confiar em Deus, que você tem que crer em Deus, você tem que esperar em Deus. É o que Deus mais insiste na Bíblia. Por que ele insiste mais com isso? Porque é o que a gente menos faz. A hora que você recebe algo de Deus e agradece, é uma coisa. A hora que você ora e busca por seus desejos, entra a fase da fé e você tem que agradecer, aí é outra coisa. A hora que você começa a entender o plano de Deus para a sua vida, que você começa a falar assim, agora eu estou tranquilo, porque eu sei quem está no comando da minha vida, é Deus. O apóstolo Paulo falou mais bonito, né? Ele disse assim, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho depositado. Ele é poderoso para me guardar até o momento final. Então o apóstolo Paulo entendeu isso e a vida do apóstolo Paulo não foi fácil. Não foi uma vida assim humanamente falando próspera, mas dentro do reino de Deus ele disse, ainda que o corpo esteja se consumindo, a fé está se renovando dia a dia. Então o apóstolo Paulo entendeu. E ele olhou para trás e ele disse o quê? Depois que ele estava velho, sabendo que já estava chegando o dia da sua morte, combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé e agora só estou esperando receber a coroa da vitória. Então, quando nós entendemos o plano de Deus, o caminho de Deus e realmente reconhecemos que Deus é na nossa vida e entregamos tudo e confiamos e coloca a cabeça no travesseiro como se fosse um bebê recém-nascido e dorme, aí é o estágio da fé que Deus quer de nós. Porque aí nós atingimos o plano de Deus, que é confiar em Deus. Porque Jesus veio para isso. Jesus veio para nos unir novamente em Deus e para que a gente comece a se relacionar com Deus e a partir daquele dia Deus vai cuidar da nossa vida e vai nos conduzir a salvos para o teu reino. Mas aí se você começa a insistir com tanta coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, que nem criança na loja de brinquedo, aí você vai entrar em conflito com Deus e não vai conseguir receber nada e vai olhar para trás e vai se sentir frustrado porque parece que Deus não atende a oração, Deus não funciona e você acaba desviando, desistindo. E é isso que acontece em muitos lugares por aí, muitas religiões. As pessoas entram com aquela ânsia toda, entram com todas aquelas profecias, todas aquelas promessas. Aí não acontece nada, olha para os lados e fala, para mim chega, isso aí não funciona. Mas quando você decide a confiar, entregar e esperar, aí você pode falar com o meu amigo, Deus, realmente não me falta nada. Ainda que eu queira muitas coisas, mas tudo que eu preciso, o Senhor tem me dado e eu tenho caminhado com o Senhor, tenho crescido na fé, está tudo certo. Fácil? Não, não é fácil. É bem difícil. Lucas 22, 35. Vamos ver o que Jesus disse. Então Jesus lhes perguntou, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Não, responderam eles. Jesus está se referindo aqui quando ele enviou aqueles 70 discípulos com uma missão, que era curar, evangelizar, expulsar demônios e fazer todas aquelas coisas. Jesus mandou aquelas pessoas e aí, passado algum tempo, ele pergunta, a hora que ele estava já se despedindo dos seus discípulos, ele pergunta, quando eu mandei vocês, faltou alguma coisa? Deus supriu tudo. E não era só porque estava em missão. Deus supriu porque Deus supre aquele que está na sua presença. Aí aqueles discípulos estavam na presença, foram supridos de todas as coisas. Aí depois Jesus, nesse texto de Lucas, ele continua explicando uma outra coisa. Mas aqui serve para quê? Para mostrar que a provisão de Deus para quem está diante do seu altar é suficiente. Então, quando nós começarmos a pedirmos algo, ou você se basear no amor de alguém, não que não possa ter relacionamentos, amar, ser amado, nada disso, mas a coluna central da nossa vida não pode ser isso. Esse é um mandamento, né? Ame a Deus acima de todas as coisas, foi o que Jesus disse, e está escrito lá em Êxodo 20. Ame a Deus sobre todas as coisas. A hora que você tira Deus dessa prioridade e coloca outras coisas, sejam pessoas, sejam bens, seja lá o que for, isso começa a ficar tudo confuso, porque não é a verdade da coisa. Deus tem que vir em primeiro. E como Deus vem em primeiro? É você orando, buscando, confiando,
tendo um relacionamento com Deus diário no seu quarto e fazendo a sua parte no reino de Deus, que é evangelizar, dar bom testemunho e fugir do pecado. E ponto final. E o resto é Deus que vai fazer. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, que a nossa mente esteja voltada somente para o Senhor. Que a nossa confiança, como diz a Tua palavra, insistentemente do começo ao fim. Confie, espere, creia, esteja na presença de Deus. Que isso seja o carro-chefe da nossa vida. E que a gente consiga distribuir isso para outras pessoas, amando, distribuir isso para os nossos bens, sabendo usar os bens e não virando essa loucura que existe por aí. Ganância, mata para roubar as coisas dos outros. Meu Deus, muda tudo isso na nossa vida. Muda tudo isso e que a gente tenha um compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, irmãos? Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.